believe in yesterday. I can't close my eyes, make it go away. How long must we sing this song? How long, how long? Tonight we can be as one tonight. Broken bottles under children's feet, bodies strewn across the dead end street. And I won't eat the bed no more, but my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday. All right, go! And sure we are immune when fact is fiction, TV reality. Just against soft slide. We eat and drink while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday. How long must we sing a song? How long, how long? Tonight is one tonight, tonight. Lift yourself up. Put your hands in the sky, put your hands in the air, and you're the praying kind. Turn this song into a prayer. Put your hands in the sky, put your hands in the air, and you're the praying kind. 'Cause we're not going back there. No more, no more, no more, no more, no more. No more, no parachute, no petrol bomb, no Saracen, no UDA, no IRA. We're not going back there. We put our hands in the sky, we put our hands in the air. We thank the brave man who made a brave choice. Wipe your tears away. Oh, wipe your tears away. 3 years after Omar, turn the song into a prayer. 3 years after Omar, wipe your tears away. Oh, wipe your tears away. Oh, wipe your blood, say that. Oh, wipe your tears away. Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday.
me up out of these blues. Won't you tell me something true? I believe in you.
Sabe o extrato mensal da sua conta no Itaú? Com alguns cliques, ele passa a ser só. When
Alô, alô. Alô, alô, teste, teste. Alô? Alô, alô? Alô, alô? Ó, tem água aqui para você também. Você quer já deixar aberto para não... Você já abriu? Não, né? Deixa aberto só para não... Se no meio da palestra você quer água, tem que sair. Pelo menos deixa ele destravado, né? Ó. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está aí. Obrigada aí pela audiência essa hora da manhã, num sábado de Campus Party. Né? O pessoal que vem de fora deve estar chegando aí, mas a gente já vai começando. A primeira palestra da manhã é com o Flávio, do Instituto Nokia de Tecnologia sobre mobilidade PV6. Depois a gente vai ter uma palestra com o Nelson Uto sobre pentest em aplicações web. O Nelson Uto é do CPQD e dá cursos nessa área. E depois a gente tem a oficina e o desafio de análise forense com o Giacomo Piccolini, do Team Camry, e com o Sandro Suffert, que é consultor nessa área de forense também. E eu vou passar a palavra aqui para o Flávio para começar a palestra dele em mobilidade PV6. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao CERT-BR e ao NIC-BR por poder estar falando um pouquinho sobre mobilidade PV6 para vocês. É um sábado de manhã, 10 horas, esse último dia, mas é um assunto bem interessante, é algo novo ainda, né? Tem alguns anos que já está sendo estudado, mas não tem nada bem consolidado ainda em questão comercial, mas é um assunto muito interessante. Bom, primeiramente falar, eu sou o Flávio Montenegro Filho, como foi apresentado. Eu sou do Instituto Nokia de Tecnologia, eu sou pesquisador, trabalho principalmente com a parte de padronização de protocolos. Eu tenho formação em ciência da computação, né? E vou apresentar para vocês agora um pouquinho sobre o Instituto Nokia. Talvez poucas pessoas conheçam o Instituto em si, mas o que é esse Instituto Nokia de Tecnologia? É um centro de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos que objetiva gerar novos conceitos. Nosso foco é pesquisa e desenvolvimento. Então, como é que funciona? Lá em Manaus, eu sou de Manaus, a Nokia tem a fábrica em Manaus e a Nokia tem parte do seu faturamento em que ela coloca em pesquisa e desenvolvimento. Então, através da lei de informática, de incentivos fiscais, temos então o Instituto Nokia. Então, Instituto Nokia de Tecnologia temos em Manaus, Brasília, Recife e São Paulo. E nossas principais áreas, como está aí no slide, são mais ou menos essas quatro. Product Creation, PP as a Service, Hardware Manufacturing, Open Source
Software e User Interface. Vou mostrar mais ou menos rapidamente aqui quais são, o que é cada área, né? A gente sofreu uma certa reestruturação agora, então a gente tem a Product Creation, que é mais voltada para criação de produtos, gerenciamento de projetos, principalmente validação de produtos, e quando eu falo produto é hardware e software, então fazemos testes em hardware, fazemos testes em software, que são desenvolvidos lá mesmo. A parte de App as a Service, que é voltada para desenvolvimento de aplicativos para usuários finais, certo? Em que desenvolvem principalmente em parte de redes sociais, soluções para TV digital. Então, teve um projeto que, se eu não me engano, foi em 2010 e foi voltado à TV digital, em que vinham aparelhos da Nokia com suporte ao sistema brasileiro de TV digital, e desenvolvido no INDT Manaus. Pesquisa e desenvolvimento em serviço para a internet, temos serviço em reconhecimento de imagem, que ano passado teve um aplicativo que ganhou até um prêmio internacional, em que o usuário podia desbloquear o celular através de reconhecimento facial, e isso foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nokia de Manaus. A Hardware Manufacturing, que na verdade, é um nome meio genérico, que está englobando vários conceitos, mas tem foco na melhoria da qualidade, né, dos produtos. Então, por exemplo, temos um laboratório que testa, por exemplo, a qualidade do celular. Então, a gente fica jogando o celular no chão, né, vim falando a grosso modo, a gente coloca o celular para testar a durabilidade dele, feitos validações, testes de qualidade, colorimetria, temos um laboratório, mas esse Hardware Manufacturing também está englobando a parte de tecnologias de rede, né? Então lá nós temos pesquisa e desenvolvimento também nessa parte de redes, em pesquisa e desenvolvimento com foco no back-end, serviço para a internet. Nós temos uma infraestrutura, digamos assim, de uma operadora mesmo, 2G, 3G, alguns equipamentos 4G. Então, nós damos lá suporte a vários projetos em que simulam como seria realmente colocar um aplicativo, colocar um dispositivo em uma rede real. Então, é interessante porque esse nosso laboratório, ele foi responsável, por exemplo, pela primeira chamada ET na América Latina, a primeira chamada de vídeo 3G no Brasil. Então, para a gente foi uma conquista muito grande e a gente está trabalhando aí para sempre inovar. Então, estamos trabalhando já com redes 4G, nós temos já equipamentos 4G lá no laboratório, para futuramente a gente possa estar também lançando novas soluções em 4G. A parte de interface, nós temos também um laboratório de usabilidade, desenvolvemos aplicações em Qt para Linux, enfim. O Instituto é voltado realmente para pesquisa e desenvolvimento, então, sempre com foco em inovação. Nós temos alguns parceiros, como universidades, USP, vários projetos com a UNFAM, que é a Federal do Amazonas, UNB, fundações de pesquisa, outras empresas. Bom, foi um breve introdução sobre o Instituto Nokia, mas o que eu vim falar realmente foi sobre mobilidade IPv6. Mas antes de falar sobre mobilidade IPv6, eu acho interessante falar o que é mobilidade e o que é o IPv6, que está sendo tanto falado nessa semana. Então, gostaria de perguntar para vocês, quantos daqui tem um smartphone? Acho que quase todo mundo, né? Bom, saiu recentemente uma pesquisa, foi semana passada, que a quantidade de smartphones hoje supera a quantidade de PCs no mundo. Então, o que isso quer dizer? Isso
quer dizer que cada vez mais as pessoas estão utilizando dispositivos móveis ao invés de dispositivos de mesa, por exemplo, PC. Ou seja, cada vez mais as pessoas querem mobilidade. Aquele conceito de ubiquidade, você ter conectividade onde estiver, a qualquer lugar, a qualquer hora. Então essa pesquisa saiu aí semana passada, mostrando o reflexo disso. Então o que seria mobilidade? Por exemplo, nós, né, estamos em casa e o nosso trabalho começa às 8 da manhã. Eu estou conectado no Wi-Fi da minha casa e de repente eu inicio uma ligação VoIP, né? Só que eu tenho que trabalhar. E a ligação, ainda estou falando com um cliente, estou falando com alguém importante e eu não posso terminar essa chamada. Então, qual é a ideia de mobilidade? A ideia é que eu consiga sair da minha casa, continuar essa chamada VoIP, chegar no meu trabalho e me manter conectado, passando por várias redes. Então, mais ou menos é essa a ideia de mobilidade. Você está sempre conectado, sem ter que fazer, reconectar, reconfigurar IP, perder a conexão para recomeçar uma conexão TCP. Bom, e o que é o IP, né? Bom, falando brevemente sobre o que é IP, hoje em dia existem duas versões, né, desse protocolo, o IPv4 e IPv6. O IPv4 que surgiu mais ou menos entre 70 e 80, e a ideia deles é que tivesse cerca de 4 bilhões de endereços no mundo. Na época isso era muita coisa, mas hoje a gente sabe que não é. E para quem gosta de fazer conta, né, o IPv6 surgiu mais ou menos em 90 e hoje ele consegue disponibilizar cerca de 341 decilhões de endereços. Seria mais ou menos aí 2 elevado a 128 endereços. Então, a ideia do IPv6, que surgiu mais ou menos em 90, que seria justamente prevendo o fim do IPv4, que foi o que aconteceu realmente. Não existe hoje mais endereços do IPv4 disponíveis. Então, estamos falando aí agora sobre IP, a camada de rede. Eu trouxe aqui também um outro dado mostrando justamente essa evolução. A gente pode ver que de janeiro de 94 a julho de 94, teve um crescimento em cerca de 6, 7 meses, de cerca de 1 milhão de hosts. Isso em 94, em que a internet, né, ainda não era aquela coisa que a gente tem hoje. De janeiro de 95 para julho, foi um aumento de 2 milhões de hosts. Então, foi nessa década que teve o boom da internet. Então, é por isso que hoje a gente fala tanto de IPv6, porque precisamos de mais endereços disponíveis. A ideia é que até pessoas que brincam, cada grão de areia hoje precisa de um endereço IPv6. Então, algumas mudanças vieram com esse novo protocolo, com esse IPv6. Eu trouxe algumas que eu considero importantes, como, por exemplo, a capacidade de endereçamento, como eu falei, foi expandida. Agora o endereço não tem mais 32 bits, passa a ter 128 bits. Temos um novo tipo de endereço. Antigamente nós tínhamos unicast, multicast e broadcast. Hoje a gente fala de anycast, que seria mais ou menos você poder enviar um datagrama, né, um pacote para determinados hosts, certo, de um grupo. Essa seria a ideia do anycast. Cabeçalho de 40 bytes, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes o tamanho era variável. Então, para você processar um datagrama IPv4, você tinha que primeiro verificar qual é o tamanho que realmente é esse datagrama, para depois fazer o processamento. Isso levava mais tempo, e hoje com o IPv6 isso foi definido como 40 bytes. A rotulação de fluxo e prioridade, que é a ideia de você informar que aquele fluxo ele tem um serviço especial, né? Por exemplo, serviço de tempo real, que é aquele serviço que você não pode esperar para acontecer, por exemplo, áudio. Então, você está fazendo uma ligação, não é interessante que a ligação fique toda hora... A ideia é que ela chega num fluxo contínuo. Então,
isso pode ser rotulado já no IPv6. Seria um serviço de tempo real. Bom, falei um pouquinho sobre IP, IPv6, sobre mobilidade. Vou falar agora realmente sobre mobilidade IPv6. Né? O Instituto Nokia tem trabalhado com esses projetos, juntamente com o IETF. A gente trabalha lá com padronização de protocolos e desenvolvemos até um protótipo em que tem mobilidade IPv6, a Dual Stack e Flow Mobility, que eu vou apresentar nos próximos slides. E interessante aqui mobilidade IPv6 é um protocolo novo, né? Somente IPv6 já é novo, então mobilidade IPv6 é algo mais novo ainda, uma nova tecnologia. O que é? Né? É um protocolo de gerenciamento de mobilidade, né, que permite que um nó IPv6 troque de forma arbitrária seu ponto de conexão. Ou seja, você vai estar com o seu dispositivo, com o seu smartphone, vai estar andando por diversas redes e isso vai permitir, esse protocolo, que você não tenha que recomeçar uma conexão TCP. Então você vai adquirir um endereço IP no início e não vai ter que ficar trocando de endereço IP. Você vai ter, na verdade, agora 2 endereços. Então, o Mobile IPv6 utiliza um esquema de endereçamento para roteamento, que é com um endereço estável para as comunicações, ou seja, a aplicação vai ver esse endereço estável e você vai ter mais um endereço, que é um endereço configurável, dependendo da rede em que você está. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? O nó móvel, né? O smartphone ali está conectado a uma rede e ele está se movendo, né? Ele quer ir para uma outra rede, porque a área daquela rede já não abrange mais a localidade onde ele está. Então ele vai para uma nova rede. Como que a gente tem hoje implementações comerciais, a conexão é interrompida e é feita uma reconfiguração do IP. Né? E isso não é muito interessante para o usuário final. Você ter que conectar novamente, perder, por exemplo, um stream de vídeo, você está acessando o YouTube, por exemplo, e ter que recomeçar de novo. Então, por que gerenciar a mobilidade? Justamente para que dá ao usuário final a capacidade dele não ter que ficar sempre reconectando à medida em que ele se move pelas redes. E isso eu falo se mover em redes não só daqui até o final ali da porta, em outras cidades, enfim. Está sempre se movendo e sempre conectado. Então, como é que a gente faz para manter essa conexão? Isso é um ponto importante. Então, nós temos 3 componentes aí, certo? O celular, que a gente pode chamar de mobile node, que é um nó móvel. Ele está conectado a uma rede e ele está conectado também a que eu posso chamar aqui de um roteador especial, que eu vou chamar aqui de Home Agent, que é um roteador especial que justamente é responsável por esse gerenciamento. Então, esse nó móvel vai ter o Carry of Address, que é um endereço em que ele está na rede em que ele está, e um endereço estável, que esse endereço não muda, que é o Home Address. E ele quer se comunicar com outro nó, né? Esse nó B, que a gente pode chamar de correspondente node, que é um nó correspondente. Então, as aplicações aqui vão utilizar sempre esse Home Address, que é o endereço estável, que nunca muda, enquanto que o nó vai se movendo e sempre adquirindo novos endereços IP, que é o que a gente chama de Carry of Address. Então ele registra com um Home Agent, que é esse nosso roteador especial, né, que na prática pode ser um servidor especial, em que ele sempre registra, à medida em que ele vai passando pelas novas redes, ele vai registrando esses novos endereços. Aqui são alguns termos e componentes que são importantes para a gente entender como é que funciona essa mobilidade, o gerenciamento de mobilidade. Então,
Então, como eu falei, a gente tem aí o celular, que é um nó móvel, ou mobile node. Ele tem dois endereços, um estável, que não muda, que é conectado ao home agent, certo? Que é o home address. Nós temos um outro endereço, que é o care of address, que é esse que muda, que em cada rede que ele está, ele adquire um novo endereço. Nós temos o home agent, certo? Que é um roteador especial, que ele mantém o registro de todos os endereços que esse nó móvel vai adquirindo. E ele envia pacotes, né, para o nó móvel, enquanto ele vai andando pelas novas redes. Nós temos o correspondente node, que é um nó que o nó móvel quer se corresponder. Então, pode ser um outro servidor, enfim, uma aplicação, e quer se comunicar com esse nó móvel. Então, chama aqui de correspondente node, que é esse nó aqui que está aqui embaixo. Então, são esses alguns componentes, né, desse novo protocolo de mobilidade. Então, como é que funciona a troca de pacotes? Como é que faz para realmente um nó móvel se comunicar e manter a conexão sempre ativa? Existem duas formas, né, desse nó móvel se conectar com um correspondente node, que é um nó no qual ele quer se comunicar. De forma indireta, que é uma forma de tunelamento reverso, que eu vou mostrar no próximo slide, de forma direta, em que ele não precisa estar toda vez passando pelo home agent, porque de repente topologicamente ele pode estar distante desse home agent, e ele então se comunica de forma direta com o correspondente node. Bom, é sempre bom mostrar exemplos, né? Então, aqui é mais ou menos um cenário de como que isso funciona. Então, vamos por partes aqui, né? Então, o nó móvel, ele está conectado a uma rede, que a gente chama de rede estrangeira, que não é a rede que ele começou a conexão, né? Que seria a home network. Então, esse nó móvel já se movimentou, está numa outra rede, então já adquiriu um novo endereço, que é o nosso care of address. Então, ele está com dois endereços, certo? A rede, lembrando, é sempre IPv6, nesse caso. Ele está com dois endereços IPv6, o home address e o care of address. Ele está se comunicando com o home agent, certo? Que é aquele nosso roteador especial, e quer falar com o correspondente node. Então, como é que funciona? Primeiramente, o nó correspondente quer se comunicar com esse nosso nó móvel. Então, ele vai enviar um pacote para o home agent, vai chegar no home agent. Por quê? Porque ele vai enviar para o home address, que é um endereço estável, que as aplicações vão ver. Então, ele vai colocar, aqui o nosso nó correspondente vai colocar como origem o endereço dele, que é o endereço do correspondente node, e o destino é o home address, que é o endereço estável. Então, ele envia um pacote para o home agent, que o home agent que vai fazer esse gerenciamento, vai receber esse pacote e vai poder comunicar o care of address. Por quê? Porque o home agent possui uma tabela em que ele sabe que aquele home address está numa outra rede e sabe esse novo endereço. Então, ele envia esse pacote com a origem do correspondente node com destino ao home address. O home agent, então, tem a capacidade agora de enviar para o correspondente node esse pacote. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar mais um cabeçalho. Ele vai colocar mais um header. O que seria isso? Ele vai colocar como origem no pacote o seu endereço e o destino, o care of address, que é o endereço onde o nó móvel está. Então, além do que ele já recebeu, que seria o endereço do correspondente node e o endereço dele, ele vai colocar agora mais um cabeçalho, que esse cabeçalho é o quê? É a origem, o endereço do home agent, e o destino é o care of address. Então, é possível esse pacote alcançar o nó móvel. O nó móvel pode receber esse pacote, e agora o que ele vai fazer? O nó móvel vai ter a capacidade de colocar como endereço de origem o care of address, que é o endereço
dele nessa nova rede e colocar como destino o home agent, o endereço do home agent, que é o que ele consegue enxergar. Então, ele envia para o home agent e o home agent tem a capacidade, porque ele sabe pela tabela que ele tem, o endereço do nó móvel e envia para o correspondente node, porque ele também tem o endereço do nó correspondente. Então, o cabeçalho, o pacote chega ao nó correspondente com origem o home address, da mesma forma, porque o home agent consegue fazer, ele tira o cabeçalho e coloca novos cabeçalhos. Então, ele coloca como destino o endereço do nó correspondente, que é como está chegando aqui esse novo pacote. Bom, mas esse nó correspondente, ele precisa registrar, né, que ele está numa nova rede e que ele tem um novo endereço. Então, ele manda uma mensagem para o home agent, que é o nosso roteador especial, informando que ele possui agora um novo endereço. E como é que isso funciona? Ele manda uma mensagem que a gente chama de bind update, que ele envia para o home agent informações como o home address, o caref address, o tempo de vida desse registro, porque esse registro não é infinito, não é para sempre, então ele envia um tempo de vida desse registro e um número de sequência, por questão de segurança, né? Então, o home agent vai receber esse bind update, vai colocar na sua tabela, no seu registro, essas informações, que esse nó correspondente agora tem um novo endereço e o tempo de vida, e vai responder com um bind acknowledgement. Se der algum erro, ele envia um bind error. Bom, eu mostrei um tunelamento reverso, que é uma forma indireta, né, desse nó móvel andar pelas redes e se comunicar com o nó correspondente. Agora eu vou mostrar um roteamento direto, em que esse nó móvel ele é capaz de se comunicar com esse nó correspondente de forma mais direta, evitando aí um certo overhead. Então, primeiramente, o nó móvel aqui ele envia informações para o correspondente node, então ele coloca como origem o seu caref address e coloca como destino esse nó correspondente no cabeçalho, cabeçalho IPv6. Só que ele coloca uma extensão IPv6, que é o Type2 Routing Header, onde ele coloca o home address, ou seja, aquele endereço estável, que nunca muda. O nó correspondente, então, já tem implementado o protocolo de mobilidade IPv6, então ele já sabe que aquele endereço home address, que é o endereço estável, é o endereço que a aplicação vai se comunicar, vai enxergar. Então, o correspondente node, ele retira desse extension header, Type2 Routing Header, o home address, que é o endereço estável, e consegue manter sempre a conexão ativa. Da mesma forma, ele envia uma resposta para o nó correspondente, com a origem, que é o endereço dele, do nó correspondente, e o destino é o caref address. Mas a aplicação continua enxergando apenas o home address, que está nesse extension header. Então ele coloca um destination option header, o endereço do home address. Então é interessante aqui porque esse roteamento direto, ele tem implementado no nó correspondente o protocolo de mobilidade IPv6. Isso só acontece se tiver implementado. Então, hoje é muito mais real de ter o tunelamento reverso, em que os nós correspondentes ainda não têm implementado esse protocolo de mobilidade IPv6. Então, somente os devices, os celulares, smartphones, notebooks, que teriam implementado esse protocolo. Então, seria mais assim, conveniente hoje o tunelamento reverso, que é de forma indireta. Eu falei muito desse home agent, desse home address, que é um endereço estável, mas como é que faz para esse nó correspondente adquirir esse endereço? Esse endereço do home address e descobrir o home agent.
Existem duas formas. Uma que de forma estável, em que o nó correspondente tem, por exemplo, um arquivo de configuração, em que ele já indica qual é o endereço do home agent, ou ele pode tentar através de mensagens CMP, de CMPv6. Então, caso ele não tenha esse endereço, tenha já terminado seu tempo de comunicação com o home agent, ele vai tentar encontrar um home agent novo. Então, como é que ele faz? Ele não tem o endereço do home agent, então ele não consegue conectar com os nossos correspondentes. Então, ele vai mandar mensagens em CMP. Isso que é interessante, porque como a gente está falando de PV6, a gente vai mandar mensagens em Ncast. Ou seja, dentro de um grupo de hosts, ele quer somente os home agents, certo? Então, ele manda com um destino Ncast dentro daquele grupo, somente os home agents. Então, mensagem PV6, quando ele encontrar algum, esse home agent vai responder ao mobile node através do discover reply. Ou seja, ele encontrou um home agent e ele indica agora o endereço dele de home agent, o home address. Bom, até agora eu só falei de PV6. O cenário atual não é bem esse. O cenário atual é que nós temos muito mais implantações de PV4 do que de PV6. Então é necessário uma transição de PV4 para IPv6. Ou seja, um protocolo que seja dual stack, mobile IPv6. Então existe até um RFC já sobre isso, RFC 5555, em que ele descreve como é que funciona essa pilha dupla. Então, pode ser que o nosso nó correspondente esteja numa rede PV4. Ou o home agent, propriamente, esteja numa rede PV4, enfim. Então, esse Dual Stack Mobile IPv6 permite registrar endereço IPv4 para se comunicar. De repente, a aplicação, né, só funciona com IPv4, do mobile node, por determinadas razões, ou então o sinal móvel está numa rede IPv4, mas ele quer se comunicar com alguém em IPv6. Então aqui é um exemplo de um cenário de como que funcionaria. Nós temos agora o nosso nó móvel numa rede IPv4, e o nosso nó correspondente numa rede PV4 também. Essa rede PV6 podem considerar que é uma rede dual stack, PV4 e PV6, em que funciona muito parecido com o mobile PV6, só que agora esse túnel vai ser um túnel PV4 e ele vai ser sobre o DP. Então vamos ter um encapsulamento UDP sobre um túnel IPv4. Então, da mesma forma que ele faz com o mobile IPv6, ele coloca novos cabeçalhos. Então, um mobile node quer se comunicar com o correspondente node, ele coloca seu endereço de origem IPv4. O destino é o home agent V4, né? Porque ele está numa rede IPv4, então ele só enxerga endereços IPv4. E pode ser que ele esteja atrás de um NAT também, né? E aí a gente passa para aquela ideia de NAT transversal. E ele coloca como destino o endereço IPv4 e do correspondente node, porque o correspondente node que ele está querendo se comunicar também está numa rede IPv4. E a origem dele, na verdade, vai ser enxergada pelo nó correspondente como o home address, que é aquele endereço estável. Então, da mesma forma que acontece no mobile IPv6, existe a capacidade de gerenciamento de mobilidade. Ou seja, colocar novos cabeçalhos
que indicam endereços ou do home address ou do carry address. Então, é possível que esse pacote seja roteado na internet. Aqui é no caso do correspondente não está numa rede IPv6, funciona de forma semelhante. Só que agora a origem do nó correspondente é IPv6. Então ele se comunica com o home agent colocando endereço IPv6. O mobile node continua na rede IPv4 com carry address, pode ser endereço privado IPv4, um endereço público, mas sempre passando com encapsulamento UDP num túnel IPv4. Bom, aqui eu falei um pouquinho sobre mobilidade IPv6, sobre rede dual stack, e tem um outro ponto interessante aqui que é flow mobility. Então, o que é o flow mobility, né? Eu acho muito interessante esse flow mobility porque ele consegue utilizar as várias interfaces do dispositivo através de políticas de fluxo. Ou seja, hoje nós temos nosso celular, por exemplo, e eles têm uma interface 3G, por exemplo, e uma interface Wi-Fi. Como que a gente pode utilizar essas interfaces de forma simultânea? Um exemplo bem prático. Nós estamos fazendo um download. Esse download eu posso colocar que ele vá pela rede 3G e a minha ligação VoIP, talvez vá precisar de mais throughput, eu coloco ele pela rede, pela interface Wi-Fi. Ou seja, uma coisa não vai interferir na outra. Então, a ideia do Flow Mobility é você poder utilizar as várias interfaces que os dispositivos móveis possuem hoje em dia, de forma que elas não influenciem na vazão da outra. Então, muito semelhante com o Mobile IPv6, só que agora é como se fosse algo a mais, uma extensão dessas características do Mobile IPv6. Então, da mesma forma, o Mobile Node ele registra um carry address, só que agora ele vai possuir 2 carry address, porque ele vai estar utilizando mais uma interface. Então, por exemplo, uma interface 3G, 2G e uma interface Wi-Fi. Então, ele vai registrar 2 carry address com o Home Agent, e o Home Agent vai estar fazendo esse gerenciamento de mobilidade, colocando cabeçalhos novos e retirando para que ele consiga alcançar esses nós correspondentes. Então, da mesma forma, a gente pode colocar arquivos de configuração, por exemplo, definindo políticas de fluxo. Um exemplo prático, existe um ID que coloca cenários em que a pessoa está no aeroporto e precisa manter uma conexão para que o download seja feito. Então, o voo está saindo e essa pessoa precisa terminar um download. Então, o que ela faz? Ela está numa rede Wi-Fi, por exemplo, e ela vê que não vai dar tempo de terminar aquele download. Então, ela tem a capacidade, então esse nó móvel ele vai ter a capacidade, com o Flow Mobility, de tentar acelerar esse download. Então, ele vai usar mais a interface 3G, por exemplo, para que esse download consiga ser terminado de forma mais rápida. Então, essa é a ideia do Flow Mobility. Então, esse dispositivo móvel vai, através das políticas de fluxo que estão configuradas no dispositivo, definir por quais interfaces, por quais formas essa comunicação vai ser feita. Como é que esses fluxos vão trafegar pela internet, pelo dispositivo. Então, a política pode definir fluxos ideais para cada tecnologia de acesso, por exemplo. Então, o Mobile Node registra políticas com o Home Agent através do Mobility Option Flow ID,
e diferentes tipos de tráfego fluem através de interfaces distintas. Então, o Flow Mobility é capaz aí de colocar essas políticas de forma a funcionarem realmente. Então, esses são alguns protocolos, certo? O Mobile IPv6, o Dual Stack Mobile IPv6, o Flow Mobility, em que são novas tecnologias que estão sendo introduzidas hoje, né, no mercado. E uma das coisas interessantes é que nós do Instituto temos então digamos assim, a função de pegar essas padronizações de protocolos que são discutidas no IETF, em reuniões do IETF, são feitas regularmente, e adaptar esses padrões para devices, para dispositivos móveis que têm poder de processamento mais restrito, que funcionam de formas diferentes, possuem outras arquiteturas. Então, o Instituto desenvolve projetos em que eles adaptam esses novos protocolos, criamos protótipos para mostrar que esses novos protocolos funcionam e que esses dispositivos conseguem utilizar esses novos protocolos. Apesar do poder de processamento ser menor, às vezes o funcionamento é diferente, mas mesmo assim são capazes de usar esses protocolos de mobilidade, por exemplo. Então, o Mobile IPv6 foi, depois de muito trabalho, ele foi colocado agora como open source. Vocês acessarem esse site, vocês podem baixar o código do DSMIP, que é no caso para IPv4, IPv6, para pilha dupla. Ele é um código aberto e pode rodar num dispositivo móvel. Vocês podem testar, ele foi apresentado recentemente, né, esse mês, na V6 World Congress na França, em Paris. Ele foi demonstrado, a implementação que foi feita lá também, né, pelo Instituto Nokia Manaus. Então, bom, esse é o meu contato, né, se alguém quiser tirar dúvidas, se alguém quiser sugestões, dúvidas, queria saber um pouco mais, porque o tempo é curto, eu dei uma corrida, porque tem muita coisa a ser falada, o assunto é extenso sobre, quando a gente fala em IPv6, é um assunto extenso, mobilidade IPv6 mais ainda. Então, aqui é o contato para quem quiser maiores informações, quem quiser trocar ideia. Bom, e é isso. Obrigado. Pessoal, quem tiver perguntas aqui para o Flávio, cada pergunta está valendo uma camiseta do IPv6. Opa, já tem uma pergunta lá? Alô? Eu não sei se eu entendi direito na parte do Flow Mobility. É possível que ele configure a troca dinâmica de fluxos de redes? Se você tiver com um download correndo numa rede, de repente a outra ficou ociosa porque acabou o VoIP, de repente uma conferência, ela pode migrar ou compartilhar parte do download, de alguma forma, ela fazer uma troca dos fluxos dinamicamente. A pergunta é muito boa, porque uma das características do Flow Mobility é justamente a confiabilidade. Então, caso isso aconteça, que é algo comum, você está no Wi-Fi em casa, por exemplo, e tem que sair, você é capaz de passar esse fluxo para a rede 3G, por exemplo, que tem uma abrangência muito maior. Então, sim, o Flow Mobility tem a capacidade, ele permite que o nó móvel consiga passar esse fluxo para uma rede 3G, por exemplo. Então, a ideia uma das características, a confiabilidade, manter sempre conectado o usuário. Então, ele consegue passar esse fluxo, que a gente fala que seria uma interface assim, default, uma interface padrão. Qualquer coisa que uma outra interface dê problema, ou caiu a conexão, ou saiu daquela área de abrangência ali da rede, ele consegue passar para um fluxo default, um fluxo padrão, que é, no caso, muitas vezes, uma rede 3G, 2G. Mas é capaz, sim.
Deixa eu ver se eu entendi. Essas funcionalidades, elas não são geradas pelo protocolo, são oferecidas por uma aplicação, é isso? Essas são características do protocolo, né? Se você tem implementado num dispositivo, num device, por exemplo, esse protocolo, ele consegue dar à aplicação a capacidade de Flow Mobility, de Mobile IPv6. Enfim, a aplicação vai ser capaz de utilizar esse protocolo. Que a gente está falando aqui de a camada de rede, né? Agora, a camada mais acima consegue utilizar aquele protocolo IP, por exemplo. Porque nessa situação aqui, a gente tem uma rede cabeada e eu tenho alguma rede sem fio. Quando eu troco de uma para outra, não está acontecendo isso. O que eu preciso para que aconteça isso? Bom, no caso da rede cabeada é um pouco diferente, porque esse protocolo é apenas para redes sem fio, né? Que a ideia sempre é de mobilidade. Então, a gente não abrange a parte de redes com fio. Então, a ideia é que, se você tem implementado no dispositivo esse protocolo, né, ele vai ser capaz de dar à aplicação que está numa camada mais acima, né, da pilha, vai dar a capacidade de poder utilizar essas funções que eu expliquei aqui. Então, de Flow Mobility, de Mobile IPv6. Queria fazer uma pergunta sobre IP, Flow Mobility. No caso da troca de interface, isso interfere também na conexão do IP? Ele vai ser trocado ou ele vai se manter o mesmo? Como funciona? Bom, funciona mais ou menos assim. Você tem, como eu expliquei mais ou menos, um Mobile IPv6, você vai ter 2 endereços IP, certo? Um endereço que é um endereço estável, aquele não muda, você vai ter sempre aquele endereço, e um endereço que é configurável a cada rede que você está. Então, o Home Agent consegue enxergar esse endereço IPv4 e a aplicação, com o browser, ele vai enxergar sempre esse endereço estável. Então, a sacada do Mobile IPv6 é justamente essa, você colocar um cabeçalho a mais, em que você tem mais um endereço, que esse endereço é estável, não muda, e consegue dar ao Flow Mobility, por exemplo, essa capacidade de você estar trocando de interface, né? É lógico que, por exemplo, você está utilizando uma interface Wi-Fi, por exemplo, e essa interface cai. Você não vai precisar reconfigurar, reconectar, né? Mas é lógico que vai ter um tempo em que o nó correspondente vai informar o Home Agent de que ele mudou de endereço. Então, isso são alguns segundos em que você não vai estar conectado, mas você não vai precisar recomeçar. Ou seja, para a aplicação, o que seria? Um vídeo do YouTube, por exemplo, você não ia precisar começar tudo de novo. Ele ia dar alguns segundos ali parado, mas ia continuar o stream normalmente. Então, sim, obrigado. Mais perguntas, pessoal? Valendo uma camiseta IPv6. Mais perguntas? Bom, se a gente não tem mais perguntas então, pessoal, vamos agradecer o Flávio então.